Ela era a personificação da pureza. Aos 22 anos, Lorena, uma jovem morena de olhar doce, mantinha sua virgindade como um tesouro, enquanto navegava o mundo corporativo. Como recepcionista nas empresas Valente, ela era eficiente e quase invisível, guardando para si a ferida aberta pela perda de sua mãe. A única coisa que aquecia seu coração eram as memórias, especialmente o sabor e o cheiro do prato preferido de sua mãe, uma receita secreta que era o elo mais sagrado entre elas. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O saguão das empresas Valente era um universo à parte, um ecossistema de ambição e poder encapsulado em mármore polido e aço escovado. Para Lorena, sentada atrás de sua impecável mesa de recepção, aquele era o palco onde a vida acontecia para todos, menos para ela. Com um sorriso profissional permanentemente gravado no rosto e um fone de ouvido discretamente posicionado, ela era a guardiã do portão, a voz calma que direcionava chamadas, agendava visitantes e resolvia pequenos contratempos com uma eficiência que a tornava, paradoxalmente, invisível. As pessoas viam a função, não a mulher. E para Lorena, isso era uma espécie de bênção e maldição. A invisibilidade a protegia. Protegia-a dos olhares curiosos, das perguntas invasivas e da piedade que inevitavelmente surgia quando alguém descobria que a jovem quieta e sorridente era órfã de mãe há pouco mais de um ano. A dor ainda era uma companheira constante, uma sombra fria que se aninhava em seu peito nas horas vagas e sussurrava memórias de um tempo mais feliz. Um tempo onde o riso de sua mãe preenchia a pequena cozinha do apartamento em que cresceu e o aroma de seus temperos era a promessa de conforto e amor. Essa memória, em particular, era a mais vívida, a do prato especial. Um cordeiro marroquino com ameixas e amêndoas, uma receita que sua mãe, Helena, havia aprendido em uma viagem e adaptado com seus próprios segredos. Não era uma comida para o dia a dia, mas para celebrações, para dias em que a alegria merecia um sabor especial ou a tristeza precisava de um abraço comestível. Helena nunca escreveu a receita. "Está aqui, meu amor", dizia ela, tocando o coração e depois a cabeça. É a nossa história em uma panela. E agora, a história estava trancada nas memórias de Lorena, um tesouro agridoce que ela não tinha coragem de tentar recriar. Como poderia, sem as mãos de sua mãe para guiá-la? No topo daquele universo corporativo, no último andar do arranha-céu que perfurava as nuvens de São Paulo, reinava Arthur Valente. Aos 36 anos, ele era menos um homem e mais um mito dentro de sua própria empresa. Lorena o via poucas vezes. Ele se movia com uma aura de pressa e propósito, sempre cercado por assessores, com o telefone colado à orelha ou o olhar fixo em algum ponto no futuro que só ele parecia enxergar. Alto, de ombros largos que preenchiam seus ternos caros com uma elegância intimidadora, Arthur possuía um rosto de traços fortes e uma expressão que raramente se desviava de uma neutralidade calculada. Seus olhos, de um cinza profundo como uma tempestade se formando no oceano, pareciam analisar tudo e todos, mas nunca pousavam nela por mais de um segundo protocolar. Para Lorena, ele era o chefe, o milionário, uma entidade tão distante de sua realidade quanto as estrelas. Ela era um grão de areia na praia que ele possuía. Por isso a estranheza dos últimos dias a estava desestabilizando. Começou de forma sutil. Um olhar que pareceu demorar um microsegundo a mais quando ele passou pela recepção. Um quase imperceptível aceno de cabeça na direção dela, que não foi acompanhado de um sorriso, mas de uma intensidade que a fez ruborizar. Lorena, habituada à sua invisibilidade, tentou descartar. Era sua imaginação, o cansaço, a saudade. Mas Arthur Valente, o homem que controlava um império com a precisão de um mestre de xadrez, não fazia nada por acaso. De sua sala panorâmica, com paredes de vidro que lhe davam o controle visual de toda a cidade,
Ele muitas vezes se pegava observando a pequena tela em seu monitor de segurança que exibia a entrada do prédio. Ele via a recepcionista. Via a forma como ela lidava com um entregador rude, com uma paciência angelical. Via a maneira como seu sorriso profissional vacilava por uma fração de segundo quando pensava que ninguém estava olhando, revelando uma melancolia que ele, por algum motivo, reconhecia. Ele não sabia seu nome, mas havia algo na serenidade triste daquela jovem que o intrigava, que o puxava para fora de suas planilhas de lucros e projeções de mercado. Era uma curiosidade que ele não sentia há anos, uma pequena anomalia em sua rotina perfeitamente orquestrada. A bomba, no entanto, caiu em uma terça-feira chuvosa. O dia se arrastava, cinzento e monótono, espelhando o estado de espírito de Lorena. Perto do final do expediente, o telefone interno tocou. Não era uma chamada externa, mas uma linha direta do último andar. Recepção Lorena falando. Ela atendeu com sua voz treinada. Lorena, aqui é Beatriz, assistente do Sr. Valente, disse a voz eficiente do outro lado. O Sr. Valente gostaria de falar com você. Pode subir à sala dele, por favor? O coração de Lorena despencou. Em 1 ano de empresa, ela jamais fora convocada àquele santuário. O que poderia ter feito de errado? Uma correspondência extraviada? Um visitante mal direcionado? O medo gelado percorreu sua espinha enquanto ela pedia a um segurança para cobrir seu posto e caminhava em direção ao elevador privativo. Seus passos ecoavam no mármore silencioso, cada um martelando a pergunta em sua mente. O que eu fiz? A sala de Arthur Valente era exatamente como ela imaginava. Vasta, minimalista e esmagadoramente luxuosa. Uma parede inteira era de vidro, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade encharcada pela chuva. Arthur não estava atrás de sua mesa maciça, mas de pé, perto da janela, observando as luzes que começavam a piscar lá embaixo. Ele se virou quando ela entrou, e pela primeira vez seus olhos cinzentos a focaram de verdade. Senhorita Lorena, disse ele, a voz mais grave e suave do que ela esperava. Ele sabia o nome dela. Senhor Valente. O senhor mandou me chamar, ela disse, as mãos unidas na frente do corpo em uma tentativa de conter o tremor. Sim, por favor, não se assuste. Você não fez nada de errado. Ele adiantou, talvez percebendo o pânico em seus olhos. Um alívio instantâneo, mas confuso, a inundou. Eu gostaria de lhe fazer um convite. Lorena piscou, certa de que tinha ouvido mal. Um convite? Eu sei que isso pode parecer inesperado. Ele continuou caminhando lentamente em sua direção, parando a uma distância respeitosa. Mas eu gostaria de convidá-la para jantar comigo esta noite. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva batendo contra o vidro. A mente de Lorena entrou em curto-circuito. Jantar? Com ele? O Arthur Valente? As perguntas se atropelavam em sua cabeça, uma mais absurda que a outra. Aquilo era um tipo de teste? Uma piada? Uma demissão disfarçada de forma bizarra? Senhor, eu não entendo. Foi tudo o que ela conseguiu gaguejar. Um fantasma de sorriso tocou os lábios dele, algo que suavizou a severidade de seu rosto por um instante. Não há nada para entender por enquanto. É apenas um jantar. Eu tenho meus motivos que espero poder explicar no momento certo, mas posso lhe assegurar que minhas intenções são inteiramente respeitosas. Ele parecia sincero. Aquele olhar intenso não era predatório, mas curioso. Havia algo mais ali, uma camada de emoção que ela não conseguia decifrar. Lorena olhou para suas próprias mãos, para seus sapatos simples no tapete caríssimo. Ela, a recepcionista virgem e invisível, jantando com o chefe milionário. A situação era tão surreal que beirava o ridículo. Mas algo na calma dele, na forma como ele a olhava como se a visse de verdade pela primeira vez, despertou nela uma faísca de coragem. O que ela tinha a perder? Aceito, senhor, ela disse, a voz pouco mais que um sussurro. Ótimo, ele respondeu, o alívio em sua voz sendo quase imperceptível. Meu motorista a buscará em seu endereço às 8. Beatriz tem seus dados. Vá para casa. Prepare-se com calma. Até mais tarde, Lorena. E com isso ela foi dispensada. Lorena refez o caminho de volta em um estado de torpor, sem realmente sentir o chão sob seus pés.
Os cochichos de seus colegas quando ela pegou sua bolsa foram ignorados. Ela entrou no ônibus lotado, sentou-se perto da janela e observou as gotas de chuva escorrendo pelo vidro, cada uma traçando um caminho errático, assim como seus pensamentos. A preparação para o jantar foi uma provação. Seu pequeno apartamento, normalmente um refúgio acolhedor, pareceu subitamente pobre e inadequado. Seu guarda-roupa, uma coleção de roupas práticas e modestas, não continha nada que parecesse apropriado para um jantar com um homem como Arthur Valente. Depois de uma angústia que durou quase 1 hora, ela se decidiu por um vestido azul marinho simples, de corte clássico, o mais elegante que possuía. Era um vestido que sua mãe a ajudara a escolher para uma ocasião especial que nunca aconteceu. Ao vesti-lo, sentiu um misto de conforto e tristeza. Pontualmente às 8, um carro preto e luxuoso parou em frente ao seu prédio modesto. O motorista, um homem de terno, abriu a porta para ela com uma deferência que a deixou ainda mais nervosa. O trajeto foi silencioso, e Lorena apenas observava as luzes da cidade passarem como borrões, seu coração batendo em um ritmo descontrolado. O carro não se dirigiu a um restaurante badalado no centro, como ela esperava, mas a um bairro nobre e arborizado, parando em frente a um portão alto e moderno, que se abriu para revelar uma mansão espetacular. A casa era um prodígio da arquitetura moderna, com linhas retas, paredes de vidro e uma iluminação quente que a tornava convidativa, apesar de sua imponência. Arthur a esperava na porta. Ele havia trocado o terno por uma calça escura e uma camisa de linho branca com as mangas casualmente dobradas nos antebraços. Sem a armadura do terno, ele parecia mais jovem, mais acessível, mas não menos intimidador. "Lorena, você está linda", disse ele, e o elogio soou tão genuíno que a fez corar violentamente. "Obrigada, sua casa é incrível. Por favor, entre." Ele a guiou por um hall de entrada que mais parecia uma galeria de arte, até uma sala de jantar elegantemente preparada. Uma única mesa para 2 estava posta perto de uma das paredes de vidro, com a cidade iluminada servindo como pano de fundo. Velas e uma música suave completavam o cenário. Era íntimo, pessoal demais. O alarme de Lorena soou novamente. "Sente-se, por favor", ele disse, puxando a cadeira para ela. "Aceita uma taça de vinho?" Ela assentiu, embora raramente bebesse. O jantar começou com uma conversa leve, quase forçada. Falaram sobre o trabalho, o trânsito, o clima. Arthur era um anfitrião surpreendentemente habilidoso, fazendo perguntas que a incentivavam a falar, mas sem nunca ser invasivo. Ele parecia genuinamente interessado em suas respostas, em suas opiniões sobre livros e filmes, em suas pequenas histórias sobre crescer na cidade. Aos poucos, Lorena começou a relaxar. A muralha de medo e nervosismo começou a ceder, tijolo por tijolo. Ela viu vislumbres do homem por trás do milionário. Um homem com um senso de humor seco, um ouvinte atento e um olhar que carregava um peso que ela não compreendia. O prato de entrada veio e se foi. A conversa fluiu um pouco mais facilmente. E então, o momento do prato principal chegou. Um empregado de uniforme branco entrou silenciosamente na sala, trazendo 2 pratos cobertos por cloches de prata. Ele os colocou sobre a mesa e, com um aceno de Arthur, retirou-se. Arthur olhou para ela, uma expressão indecifrável em seu rosto. "Espero que goste. Eu pedi que preparassem algo especial." Com um movimento sincronizado, ele levantou a sua cloche e a dela. O aroma subiu primeiro, invadindo o ar e os sentidos de Lorena com uma força avassaladora. Canela, cominho, um toque de coentro e o cheiro inconfundível de cordeiro cozido lentamente. Era o perfume de sua infância, o cheiro do abraço de sua mãe. Seus olhos se arregalaram e baixaram para o prato. Lá estava ele, pedaços macios de cordeiro em um molho escuro e rico, salpicado com ameixas pretas macias, amêndoas douradas e sementes de gergelim. Era idêntico. Impossivelmente, perfeitamente idêntico ao prato secreto de sua mãe. O mundo ao redor de Lorena parou de girar. O som da música suave desapareceu. A visão da cidade cintilante se tornou um borrão. Tudo o que existia era aquele prato. Um fantasma saboroso. Uma memória servida em porcelana fina. A bifurcação em sua mão começou a tremer incontrolavelmente.
Um nó se formou em sua garganta, tão apertado que ela mal conseguia respirar. Lágrimas quentes e repentinas brotaram em seus olhos, turvando sua visão. Como? Como, em nome de Deus, aquilo era possível? Ninguém conhecia aquela receita. Ninguém. Era um segredo que morrera com sua mãe. Ela levantou o olhar para Arthur. Ele a observava, seu rosto uma máscara de expectativa e talvez compaixão. A compostura profissional de Lorena, a muralha que ela construiu ao redor de si mesma por tanto tempo, desmoronou em um instante. O choque era visceral, uma onda de gelo e fogo que a paralisou. Ela travou. A recepcionista virgem e contida não estava mais ali. Em seu lugar, estava apenas uma filha órfã, confrontada com o fantasma mais doce e doloroso de seu passado. Com a voz embargada, trêmula e mal saindo de seus lábios, ela fez a única pergunta que importava, a pergunta que pairava no ar como uma acusação e um apelo. Como você sabia? A pergunta de Lorena ficou suspensa no ar, frágil e carregada de uma dor que atravessou a sala de jantar luxuosa e atingiu Arthur Valente em cheio. Ele viu o choque nos olhos dela se transformar em uma maré de emoções confusas. Descrença, mágoa, esperança e, acima de tudo, uma vulnerabilidade crua que o fez sentir-se um intruso em uma memória sagrada. A sua intenção fora honrar uma dívida de gratidão, mas ele percebeu naquele instante que havia subestimado o poder daquele prato. Ele não era apenas comida, era a alma de uma mãe em uma receita. Com uma calma que lhe custou um esforço imenso, Arthur pousou seus próprios talheres ao lado do prato intocado. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não para tocá-la, mas como um gesto de paz, de súplica por paciência. "Lorena, respire", ele disse, a voz baixa e grave, um contraponto à tempestade que se formava dentro dela. "Eu vou explicar tudo, eu prometo, mas preciso que você me escute. Esta não é uma coincidência." Lorena recuou ligeiramente na cadeira, envolvendo o próprio corpo com os braços, como se para se proteger do impacto daquelas palavras. As lágrimas que haviam brotado agora escorriam silenciosas por seu rosto. Ela assentiu, incapaz de formular outra palavra, os olhos fixos nele, exigindo a verdade. Arthur recostou-se, e pela primeira vez naquela noite, a fachada de bilionário inabalável desapareceu por completo. A neutralidade calculada deu lugar a uma expressão de nostalgia e uma sombra de dor que espelhava a dela. "Isso aconteceu há muitos anos", ele começou. "Eu tinha 21. Eu não era o que sou hoje. Muito pelo contrário." Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem para revisitar um lugar em seu passado que mantivera trancado a 7 chaves. "Meus pais haviam falecido em um acidente de carro no ano anterior. Eles me deixaram uma pequena empresa de importação à beira da falência e uma montanha de dívidas. Eu estava na faculdade tentando conciliar os estudos com a tentativa desesperada de salvar o negócio da família. Eu estava sozinho, quebrado e, honestamente, apavorado." Lorena ouvia, a respiração presa. A imagem de um Arthur Valente jovem e desamparado era tão dissonante de sua figura atual que parecia uma ficção. Numa noite, parecida com a de hoje, chovia torrencialmente. Eu tinha acabado de sair de uma reunião com um credor que basicamente cuspiu na minha cara e me disse para declarar falência. Meu carro, um modelo velho e caindo aos pedaços, quebrou no meio de uma rua mal iluminada, num bairro que eu mal conhecia. A bateria do meu celular tinha acabado. Eu não tinha dinheiro para um táxi. Eu estava encharcado com frio e sentia que tinha chegado ao fundo do poço. Senti vontade de sentar no meio-fio e simplesmente desistir de tudo. O olhar de Arthur perdeu o foco, viajando para além da janela, para aquela noite distante. Foi quando eu vi uma luz. Era um pequeno bistrô quase fechando. A placa na janela dizia "Cozinha da Helena". Eu hesitei, mas a chuva engrossou e eu não tinha outra opção. Entrei, pingando no chão limpo, pronto para ser expulso, mas a mulher atrás do balcão... Ela apenas sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. O coração de Lorena deu um salto doloroso. "Cozinha da Helena", ela sussurrou, o nome soando como uma prece. Arthur acenou com a cabeça, os olhos cinzentos encontrando os dela novamente, agora repletos de uma emoção compartilhada. Era a sua mãe, eu não sabia, claro.
Para mim, ela era apenas um anjo disfarçado de dona de bistrô. Ela me disse que a cozinha já estava fechada, mas me mandou sentar, trouxe uma toalha e disse que ninguém merecia passar por uma noite daquelas de estômago vazio. Ela não me fez perguntas. Acho que ela viu o desespero nos meus olhos. E então, ela me serviu este prato. Ele gesticulou em direção ao cordeiro na mesa. Ela me disse que era sua receita especial para curar almas cansadas. Nós não conversamos muito. Eu estava exausto e constrangido demais para falar. Mas enquanto eu comia o prato mais delicioso que eu já provei na vida, ela me disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse: "A noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Não desista do sol, menino. Ele está vindo." Quando terminei, tentei pagar com o pouco dinheiro que tinha no bolso. Mas ela recusou. Apenas sorriu de novo e disse para eu pagar adiante um dia, fazendo o bem a alguém que precisasse. A história pairava entre eles, preenchendo o espaço com uma santidade inesperada. Lorena agora chorava abertamente, mas não eram mais lágrimas de choque. Eram lágrimas de reconhecimento, de saudade, de uma gratidão avassaladora. Aquela era a sua mãe. A generosidade, as palavras de incentivo, a comida como um ato de amor. Tudo aquilo era a essência de Helena. Eu fui embora naquela noite, Arthur continuou, a voz embargada, e as palavras dela ecoaram em mim. Eu não desisti, lutei, vendi o que podia, paguei as dívidas, reergui a empresa, levei anos, mas eu consegui. E durante todo esse tempo, eu prometi a mim mesmo que um dia voltaria àquele bistrô para agradecer à mulher que me deu esperança com um prato de comida. Mas a vida acontece. A empresa cresceu. As responsabilidades se multiplicaram. Quando finalmente me senti estabelecido o suficiente para procurá-la há uns 2 anos, o bistrô não existia mais. Eu contratei um investigador particular. Foi ele quem descobriu que sua mãe havia falecido. Ele baixou o olhar para as próprias mãos, um gesto de vulnerabilidade que Lorena jamais imaginou presenciar. Sinto muito, Lorena. Sinto muito pela sua perda. O investigador também me deu seu nome. Eu soube que você trabalhava para mim. Eu a observei por meses. Vi a mesma bondade no seu olhar, a mesma força silenciosa. Eu não sabia como me aproximar. Pareceria loucura, mas eu precisava fechar esse círculo. Agradecer a ela, através de você. Este jantar. A minha intenção era apenas retribuir. Honrar a memória da sua mãe e o gesto de bondade, que de muitas formas mudou o curso da minha vida. O silêncio retornou, mas desta vez era um silêncio reverente. O abismo entre a recepcionista e o milionário havia sido preenchido por uma ponte improvável, construída sobre a memória de uma mulher extraordinária e um prato de cordeiro. Lorena finalmente entendeu. O convite, a casa, o jantar, não era uma tentativa de sedução, mas um ato de gratidão, uma dívida de honra. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ela ficaria feliz, disse ela, a voz ainda trêmula, mas firme. Feliz em saber que as palavras dela ajudaram e que o senhor se lembrou. Ela olhou para o prato, agora com outros olhos. Não era mais um fantasma, era um legado. Obrigada, Arthur, por me contar isso. Foi a primeira vez que ela disse o nome dele sem o título formal e soou natural para ambos. O resto do jantar transcorreu em uma atmosfera completamente diferente. A tensão se dissipou, substituída por uma intimidade frágil e preciosa. Lorena contou-lhe histórias sobre sua mãe, sobre o bistrô, sobre como ela sentia falta do seu riso. Arthur ouviu cada palavra, não como um chefe, mas como alguém que compartilhava um pedaço daquela perda. Ele, por sua vez, falou um pouco mais sobre os anos difíceis, sobre a solidão que muitas vezes acompanhava o sucesso. Eles não comeram muito mais. A emoção havia saciado a fome de ambos. Quando ele a levou para casa, o silêncio no carro de luxo não era mais constrangedor, mas confortável. Na porta do seu prédio simples, ele não fez menção de entrar. Apenas se virou para ela, o semblante sério, mas os olhos gentis. Lorena, eu espero não ter te causado mais dor esta noite. Não, ela respondeu, com uma sinceridade que o surpreendeu. Você me devolveu um pedaço dela, um pedaço que eu não sabia que existia. Obrigada. Ele assentiu e, por um momento,
Pareceu que ele ia dizer algo mais, mas ele apenas disse: "Durma bem, a gente se vê amanhã." Nos dias e semanas que se seguiram, a dinâmica nas empresas Valente mudou de forma sutil, mas sísmica. Para o resto do mundo, Lorena ainda era a recepcionista eficiente e Arthur, o CEO poderoso. Mas entre eles havia um segredo, um entendimento tácito que coloria cada interação. O bom dia formal dele ao passar pela recepção agora era acompanhado por um olhar que demorava um segundo a mais, um olhar que perguntava: "Você está bem?" E o sorriso dela em resposta não era mais o profissionalismo treinado, mas um pequeno e genuíno lampejo de cumplicidade. O profissionalismo que antes os separava começou a dar lugar a uma aproximação hesitante. Acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, Arthur se viu pela primeira vez vulnerável. A necessidade de pagar a dívida havia sido cumprida naquela noite, mas ele descobriu que o desejo de estar perto de Lorena não desaparecera. Pelo contrário, intensificara-se. Ele se sentia compelido a protegê-la, não por pena, mas por uma admiração genuína por sua resiliência e pureza. Ele via a dor silenciosa que ela carregava e sentia uma necessidade quase primitiva de aliviá-la. As conversas começaram a se estender. No final do expediente, quando o saguão se esvaziava, ele frequentemente encontrava uma desculpa para passar pela recepção. "Esqueci um documento", dizia ele, ou "preciso confirmar um endereço." Mas os assuntos de trabalho rapidamente se desviavam para conversas pessoais. "Como foi o seu fim de semana?" ele perguntava, encostado casualmente na beirada da mesa dela. "Foi tranquilo. Fiquei em casa, li um pouco." Ela respondia, o coração acelerando com a proximidade dele. "Nenhum prato especial?" ele perguntava com um meio sorriso, e os dois compartilhavam um momento de entendimento que era só deles. Lorena, que se sentia à deriva desde a morte da mãe, começou a encontrar em Arthur um porto seguro. Ele era a única pessoa no mundo que compreendia a profundidade específica de sua perda, porque ele também havia sido tocado pela magia de Helena. Com ele, ela não precisava fingir que estava tudo bem. Ele sabia. Ele via a tristeza por trás de seu sorriso e não se afastava. Em vez disso, aproximava-se. As conversas no final do dia se tornaram um ritual. Às vezes, ele a convidava para tomar um café na cafeteria discreta do outro lado da rua. Eles se sentavam em uma mesa no canto, longe de olhos curiosos, e falavam por horas. Lorena falou sobre seus sonhos, de talvez um dia estudar design de interiores, um sonho que havia sido adiado pela doença e morte de sua mãe. Arthur falou sobre a pressão de comandar um império, a dificuldade em confiar nas pessoas, a solidão esmagadora que vivia em sua mansão vazia. Para ele, era uma libertação. As mulheres com quem saía geralmente estavam interessadas no que ele podia proporcionar. Status, luxo, poder. Lorena parecia interessada apenas nele, no homem que havia sido ajudado por sua mãe anos atrás. Ela não pedia nada, apenas ouvia, com uma empatia que o desarmava completamente. Certa noite, quase 3 meses após o jantar, Lorena estava visivelmente abatida. Era o aniversário de sua mãe. Ela conseguiu passar o dia com seu sorriso profissional, mas quando Arthur a encontrou no final do dia, seus olhos estavam vermelhos e inchados. "Dia difícil?" ele perguntou suavemente, já sabendo a resposta. Ela apenas assentiu, mordendo o lábio para não chorar. "Vem", disse ele. "Vamos caminhar." Eles andaram sem rumo pelas ruas iluminadas da cidade, o ar da noite fresco em seus rostos. Por um longo tempo, não disseram nada. Ele apenas caminhou ao lado dela, sua presença um apoio silencioso e sólido. "Eu sinto tanto a falta dela." Ela finalmente sussurrou, a voz quebrando. "Às vezes a dor é tão física que parece que não vou conseguir respirar." Arthur parou sob a luz de um poste e se virou para ela. Ele não ofereceu clichês ou palavras vazias. Em vez disso, ele fez algo que surpreendeu a ambos. Ele compartilhou sua própria dor. "Eu sei o que você quer dizer", disse ele, a voz rouca. "Depois que meus pais se foram, por muito tempo eu acordava no meio da noite pensando em ligar para o meu pai para pedir um conselho. E então a realidade me atingia como um soco. A solidão é um tipo diferente de silêncio." Naquele momento, sob a luz dourada da rua,
Lorena viu Arthur Valente não como seu chefe, não como o milionário, e nem mesmo como o homem grato à sua mãe. Ela o viu como uma alma igualmente ferida, um homem que entendia a linguagem da perda. Instintivamente ela estendeu a mão e tocou seu braço. Sinto muito por seus pais, Arthur. Ele olhou para a mão dela em seu braço e depois para o rosto dela. 1 milhão de palavras não ditas passaram entre eles naquele olhar. A gratidão dele havia se transformado em carinho. O consolo dela havia se transformado em afeto. A ponte entre eles, construída com as memórias de uma mãe, agora era forte o suficiente para suportar o peso de 2 corações solitários que começavam a se encontrar. Ele não era mais apenas um porto seguro para a dor dela. Ela estava se tornando o farol na solidão dele. E ambos sabiam, com uma certeza aterrorizante e maravilhosa, que aquilo era apenas o começo. A noite em que Arthur compartilhou a dor da sua própria perda com Lorena marcou o ponto de inflexão. A ponte entre eles, antes construída sobre a fundação de uma gratidão passada, foi reforçada com os pilares de uma vulnerabilidade mútua. Eles não eram mais apenas o chefe e a funcionária unidos por um segredo. Eram 2 pessoas que haviam encontrado, uma na outra, um raro refúgio da solidão. A caminhada de volta ao prédio dela foi feita em um silêncio carregado, mas não era mais o silêncio do constrangimento ou da formalidade. Era o silêncio de quem não precisa de palavras para se sentir compreendido. Na porta do apartamento de Lorena, a despedida que se tornara um ritual parecia inadequada. O habitual durma bem parecia vazio diante da imensidão do que haviam compartilhado. Arthur a observava sob a luz fraca do corredor, o olhar cinzento, normalmente tão analítico e distante, agora suave e cheio de uma emoção que ele mal se permitia sentir. Ele via a força dela, a bondade que era um eco direto da mãe, mas via também a mulher por trás da filha enlutada. Uma mulher cuja presença silenciosa havia se tornado o ponto mais estável em seu universo caótico. Lorena, por sua vez, via além do império e do poder. Via o menino de 21 anos que ainda vivia dentro do homem de 36. Via a solidão em seus olhos e sentia um desejo avassalador de oferecer o mesmo consolo que ele lhe dera. O ar entre eles crepitava com uma tensão que não era nova, mas que pela primeira vez ambos se permitiam reconhecer. Não era mais sobre gratidão ou proteção. Era sobre desejo, um desejo puro e assustador de proximidade. Lorena. Ele começou, a voz um pouco mais rouca que o normal, sem saber ao certo o que diria a seguir. Mas ele não precisou dizer. Impelida por uma coragem que ela não sabia possuir, Lorena deu um pequeno passo à frente, ficou na ponta dos pés e pressionou seus lábios suavemente contra os dele. Foi um beijo hesitante, inocente, quase casto. Um toque singelo que durou apenas 1 segundo, mas que enviou uma onda de choque através de ambos. Lorena recuou imediatamente, o rosto em chamas, o coração martelando contra as costelas. Desculpe, eu não devia... Antes que ela pudesse terminar a frase, Arthur moveu-se. Ele segurou seu rosto com uma delicadeza que desmentia sua força, seus polegares acariciando suas bochechas, e então ele a beijou. Desta vez, não houve hesitação. Foi um beijo de anseio contido, de meses de olhares não ditos e conversas que roçavam a borda da intimidade. Era lento e profundo, uma exploração terna que falava de respeito e de uma fome emocional que ia muito além do físico. Para Arthur, era como respirar ar puro depois de anos em uma sala fechada. A pureza dela, a sinceridade de seu afeto, era um bálsamo para sua alma cínica. Para Lorena era um terremoto. O toque dele não era possessivo ou exigente, mas reverente. Em seus braços, ela não se sentia pequena ou insignificante. Sentia-se vista, adorada, segura. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Apoiaram as testas uma na outra, os olhos fechados, assimilando a magnitude daquele momento. A linha invisível havia sido cruzada. Não havia mais volta. Não peça desculpas, ele sussurrou contra os lábios dela. Nunca se desculpe por isso. As semanas que se seguiram foram um borrão de felicidade secreta. A relação deles floresceu na clandestinidade, o que tornava cada momento roubado ainda mais precioso.
Durante o dia nas empresas Valente, eles mantinham uma fachada de profissionalismo impecável, embora agora houvesse uma corrente elétrica subjacente em cada interação. Um e-mail sobre um relatório podia conter uma frase oculta que os fazia sorrir. Um olhar trocado através do saguão movimentado era uma promessa para mais tarde. Os colegas de Lorena notaram uma nova luz em seus olhos, uma confiança serena que não estava lá antes, mas atribuíram isso a uma melhora em sua vida pessoal, sem jamais suspeitar da verdade. As noites pertenciam a eles. A mansão de Arthur, antes um símbolo de sua solidão e do abismo social entre eles, transformou-se em seu santuário. A enorme cozinha, antes fria e raramente usada, agora era palco de jantares preparados a 4 mãos, com Lorena tentando ensinar a Arthur os segredos dos temperos e ele a provocando por sua falta de habilidade com a faca. Eles assistiam a filmes antigos no cinema particular, não deitados em poltronas separadas, mas aninhados em um único sofá, os pés dela no colo dele. Arthur se maravilhava com a forma como ela transformava sua casa em um lar. A presença de Lorena trazia vida e calor àqueles cômodos vastos e impessoais. Ele, que construíra muralhas ao redor de seu coração para se proteger de aproveitadores e da superficialidade de seu meio, encontrou-se demolindo cada tijolo, um por um. Ele confiava nela de uma forma que nunca havia confiado em ninguém. A confiança mútua floresceu em um amor profundo e verdadeiro. E com esse amor veio o desejo de uma intimidade ainda maior. Lorena, que guardara sua virgindade não por dogma religioso, mas por um idealismo romântico de entregá-la a alguém que amasse sua alma antes de desejar seu corpo, sabia que havia encontrado esse homem. Não havia mais medo, apenas uma certeza tranquila. A noite em que o relacionamento deles se consumou foi tão sagrada quanto o primeiro beijo. Aconteceu na mansão, depois de um jantar simples e uma longa conversa à luz de velas, onde ambos confessaram seus medos mais profundos e seus sonhos mais acalentados. Ele a levou pela mão até seu quarto, um espaço com uma vista deslumbrante da cidade, que agora parecia um tapete de diamantes estendido para eles. Não houve pressa. Cada toque, cada carícia, era uma confirmação do amor que sentiam. Arthur a despiu com uma reverência que a deixou emocionada, tratando seu corpo como a obra de arte mais preciosa que já vira. Para ele, a virgindade dela não era uma conquista, mas um presente de confiança inestimável que ele se sentia honrado em receber. E para Lorena, entregar-se a ele nos lençóis de seda macia não foi uma perda, mas uma entrega. A entrega de seu coração, sua alma e seu corpo ao homem que havia enxergado através de sua invisibilidade e amado a mulher que encontrou. Naquela noite, nos braços um do outro, eles se tornaram um, selando sua união com a forma mais fundamental de intimidade humana. Os meses passaram, e o amor deles apenas se aprofundou. A discrição no trabalho tornou-se mais difícil, pois a felicidade que sentiam era quase impossível de esconder. Arthur começou a falar sobre o futuro, sobre tornar o relacionamento público, sobre a ideia de Lorena não precisar mais trabalhar na recepção, talvez voltando a estudar, como era seu sonho. Lorena, por sua vez, sentia-se cada vez mais em casa ao lado dele, a dor da ausência de sua mãe sendo lentamente preenchida pela promessa de uma nova família. Então, a vida, em sua capacidade infinita de surpreender, decidiu testá-los. Começou com uma sensação estranha pela manhã, um cansaço que não passava e uma sensibilidade a cheiros que antes não a incomodavam. Lorena, imersa na bolha de felicidade de seu romance, inicialmente ignorou os sinais. Mas quando seu ciclo menstrual, sempre tão regular, atrasou uma semana e depois 2, um pânico gelado começou a se infiltrar em seu coração. Com as mãos trêmulas, ela comprou um teste de farmácia em um bairro distante, onde ninguém a conheceria. Trancada no pequeno banheiro de seu apartamento, ela seguiu as instruções, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Os minutos de espera foram os mais longos de sua vida. E então, as 2 linhas cor-de-rosa apareceram, nítidas, inequívocas, grávida. Lorena sentou-se na beirada da banheira, o teste de plástico na mão,
uma torrente de emoções a dominando. Medo, pânico e, por baixo de tudo, uma faísca de alegria tão intensa que era quase dolorosa. Uma vida, uma pequena vida, fruto do amor deles, estava crescendo dentro dela. Mas o medo era mais alto. Como Arthur reagiria? Eles se amavam, ela não tinha dúvidas, mas o relacionamento deles ainda era recente, secreto. Ele era Arthur Valente, um dos homens mais poderosos do país, com uma vida planejada e controlada ao milímetro. Uma gravidez não planejada. Um filho. Seria isso uma complicação indesejada? Uma armadilha? O teste para a solidez do amor deles havia chegado, e era o mais assustador que ela poderia imaginar. A dúvida a corroeu. O amor deles seria forte o suficiente para resistir a isso? Ela passou o dia em um estado de ansiedade paralisante. Naquela noite, ela disse a Arthur que não estava se sentindo bem para ir à casa dele e pediu que ele fosse ao seu apartamento depois do trabalho. A mudança na rotina o preocupou e ele chegou com uma expressão ansiosa. "Lorena, o que foi? Você está pálida", disse ele assim que entrou e a viu sentada no pequeno sofá, as mãos torcidas no colo. "Arthur, precisamos conversar", ela disse, a voz fraca. Ele sentou-se à frente dela, a preocupação gravada em seu rosto. Ele pegou as mãos frias dela nas suas. "Você está me assustando. Aconteceu alguma coisa?" Lorena respirou fundo, buscando a coragem que havia encontrado para beijá-lo pela primeira vez. Eu não sei como dizer isso. E eu preciso que você saiba que eu não planejei. Eu nunca... "Lorena, fale comigo", ele pediu, a voz firme, mas gentil. Ela fechou os olhos e disse de uma vez: "Eu estou grávida." O silêncio que caiu sobre o pequeno apartamento foi total. Lorena manteve os olhos fechados com medo de ver a reação dele. Ela esperava choque, talvez raiva, decepção. Ela se preparou para o pior, para o fim de seu conto de fadas. Arthur soltou as mãos dela. Lorena sentiu o coração despencar. Era isso. Acabou. Mas então ela sentiu um movimento. Abriu os olhos e o que viu a deixou sem ar. Arthur não estava se afastando. Ele havia se ajoelhado no chão, em frente a ela. Seu rosto era uma tela de emoções conflitantes. Choque, sim, mas não havia raiva. Havia espanto, assombro. Seus olhos cinzentos estavam fixos na barriga dela, como se pudesse ver o milagre que se escondia ali. Ele, que se resignara a uma vida de solidão, que via o futuro como uma sucessão de fusões, aquisições e jantares de negócios vazios, foi atingido por uma revelação. Um filho, um herdeiro, não de seu império, mas de seu coração. Um pedaço dele e um pedaço da mulher que ele amava. A ideia que deveria ser aterrorizante era, na verdade, uma redenção. Era a resposta para uma pergunta que ele nem sabia que estava fazendo. Lentamente, como se estivesse se aproximando de algo sagrado, ele levantou a mão e a pousou com uma delicadeza infinita sobre o ventre dela. Um calor se espalhou pelo corpo de Lorena, dissipando todo o medo. Ele levantou o olhar para ela, e seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. O medo inicial havia se transformado na mais pura bênção. "Grávida?", ele repetiu, a palavra soando como um milagre em seus lábios. Um sorriso lento, o mais genuíno e radiante que Lorena já vira, começou a se formar em seu rosto. "Nós vamos ter um bebê." Não era uma pergunta, era uma declaração, uma promessa. Para Lorena, foi a prova final. A vida, que havia lhe tirado tanto, agora lhe dava o presente mais precioso. Uma nova família. A pequena vida ainda no ventre não era um acidente. Era o clímax emocional que selava a união deles para sempre, transformando-os de um casal apaixonado em uma família. Naquele instante, ajoelhado no chão do seu pequeno apartamento, Arthur Valente não era o milionário. Era apenas um homem prestes a ser pai, olhando para a mulher que amava com um mundo de promessas nos olhos. A revelação da gravidez, que Lorena temia ser uma bomba relógio em seu relacionamento, provou ser, na verdade, a argamassa que selaria sua união para sempre. O sorriso radiante de Arthur, ajoelhado no chão de seu modesto apartamento, dissipou cada sombra de dúvida. Naquele momento, ele não era o CEO calculista, mas um homem que acabara de receber o presente mais inesperado e desejado de sua vida.
A notícia não foi um problema a ser resolvido, foi um destino a ser abraçado. E Arthur Valente abraçou seu destino com a mesma determinação e eficiência que usava para comandar seu império. A primeira ordem do dia era demolir o segredo que envolvia o relacionamento deles. Ele sabia que os sussurros e as especulações poderiam ser cruéis, especialmente para Lorena, e ele se recusava a permitir que a mãe de seu filho fosse alvo de qualquer tipo de malícia. 2 dias depois, ele convocou uma reunião com o conselho de diretores das empresas Valente. A atmosfera era tensa. Reuniões de emergência convocadas pessoalmente por Arthur geralmente precediam uma aquisição hostil ou uma grande reestruturação. Ninguém esperava o que estava por vir. Com Lorena ao seu lado, não escondida, mas de pé, com a mão firmemente entrelaçada na dele, Arthur foi direto e incisivo. "Senhores", começou ele, a voz ressoando na sala de reuniões silenciosa. "Eu os chamei aqui hoje para um anúncio pessoal. Esta é Lorena, a mulher que eu amo. Nós estamos em um relacionamento há alguns meses, e como ela não fará mais parte do quadro de funcionários desta empresa, achei apropriado formalizar a notícia. Além disso", ele fez uma pausa, o olhar varrendo cada rosto na sala, desafiando qualquer um a reagir de forma inadequada. "Temos a alegria de anunciar que estamos esperando nosso primeiro filho." Um silêncio chocado se instalou. Então, um dos conselheiros mais antigos, um homem que conhecia Arthur desde que ele era um jovem lutando para salvar a empresa do pai, abriu um sorriso largo. "Arthur, meu rapaz, isso é uma notícia maravilhosa. Meus parabéns ao casal." O aplauso que se seguiu quebrou a tensão e se transformou em uma onda de felicitações. Arthur havia jogado suas cartas com maestria, apresentando seu relacionamento não como um escândalo em potencial, mas como um fato consumado, e uma fonte de alegria não deixando espaço para fofocas. O último dia de Lorena na recepção foi surreal. Ela, que por tanto tempo se sentira invisível, agora era o centro das atenções. Havia um bolo, presentes e abraços genuinamente felizes de colegas que, embora chocados, estavam encantados com o conto de fadas que se desenrolava diante deles. Ao desligar o PABX pela última vez e entregar seu crachá, Lorena não sentiu tristeza, mas uma imensa gratidão pelo capítulo que se encerrava e uma excitação vertiginosa pelo que estava por começar. Sua partida não era uma demissão, mas uma ascensão. Livre das obrigações do trabalho, Lorena mergulhou em sua nova vida. Arthur, fiel à sua promessa de apoiar seus sonhos, matriculou-a no melhor curso de design de interiores da cidade. Ele via o brilho nos olhos dela quando falava sobre tecidos, cores e a forma como um espaço poderia influenciar a alma de uma pessoa, e queria nutrir essa paixão. Os meses da gravidez se desenrolaram como um sonho. A mansão de Arthur, antes um palácio frio, tornou-se a tela em branco para o projeto mais importante da vida de Lorena, o ninho deles. Juntos, eles transformaram a ala de hóspedes em um santuário familiar. Lorena, com seu talento inato e o conhecimento que absorvia avidamente nas aulas, liderou o projeto. Ela trocou o mármore frio por madeira quente, as paredes cinzas por tons suaves de creme e verde sálvia, e os móveis minimalistas por peças confortáveis e acolhedoras. O projeto mais especial, claro, era o quarto do bebê. Arthur se envolvia em cada decisão, opinando sobre a segurança do berço ou a maciez do tapete, com a mesma seriedade que dedicava a um contrato de milhões de dólares. Vê-lo sentado no chão, tentando montar um móbile de animais de feltro, com uma expressão de intensa concentração, enchia o coração de Lorena de uma ternura avassaladora. As consultas médicas tornaram-se eventos sagrados no calendário de Arthur. Reuniões eram adiadas, viagens internacionais remarcadas. Nada era mais importante do que estar ao lado de Lorena, segurando sua mão enquanto ouviam o som rítmico e forte do coraçãozinho de seu bebê. O dia em que viram o primeiro ultrassom foi transformador. Arthur, o homem que lidava com projeções abstratas e números de 7 dígitos, ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para a pequena imagem granulada na tela. Aquilo, Thierry sussurrou para Lorena mais tarde, quando estavam em casa, a foto do ultrassom, já em uma moldura de prata na mesa de cabeceira. Ver aquele pequeno feijãozinho,
torna tudo tão real. O momento em que ele sentiu o bebê chutar pela primeira vez foi ainda mais poderoso. Lorena pegou a mão dele e a pressionou contra sua barriga saliente. Após um momento de quietude, um movimento distinto, um pequeno solavanco, respondeu ao toque dele. Os olhos de Arthur se arregalaram, e um sorriso de puro espanto e alegria iluminou seu rosto. Era uma comunicação do pequeno ser que estava a caminho, uma conexão que transcendia palavras. O milionário, que pensava já ter experimentado tudo o que a vida tinha a oferecer, descobriu uma nova dimensão de felicidade naquele simples toque. Uma noite, enquanto estavam deitados, escolhendo nomes em um livro, Lorena teve uma ideia. E se for uma menina? Ela perguntou. O que você acha de Alice? Arthur considerou o nome. Alice, é clássico, é bonito. Gosto dele. Tem algum significado especial? Lorena sorriu, uma lágrima de nostalgia brilhando em seu olho. Minha mãe adorava. Havia um livro antigo que ela lia para mim, sobre uma garotinha chamada Alice, que não vivia em um país das maravilhas, mas que criava maravilhas por onde passava, com pequenos gestos de bondade. Mamãe sempre dizia que era o nome de uma alma forte e gentil. Arthur beijou a testa dela, emocionado com a conexão. Era perfeito. A neta de Helena se chamaria Alice, carregando no nome a herança de bondade que, indiretamente, havia unido seus pais. O círculo se fechava mais uma vez, de uma forma ainda mais bela. O final da gravidez chegou, trazendo consigo o peso da expectativa e uma pitada de ansiedade. Lorena estava radiante, mas cansada. Arthur era um poço de cuidados, garantindo que ela não fizesse esforço, trazendo seus desejos estranhos no meio da noite e lendo para ela quando a insônia atacava. A bolsa estourou em uma madrugada chuvosa, de forma muito parecida com a noite em que Arthur conhecera Helena. A coincidência não passou despercebida por ele. Enquanto guiava o carro pelas ruas molhadas em direção ao hospital, ele sentia um misto de pânico e reverência. Ele, que estava sempre no controle de tudo, estava prestes a entrar em um território onde era um mero espectador. O trabalho de parto foi longo e intenso. Arthur nunca saiu do lado de Lorena. Ele segurou sua mão, enxugou seu suor, sussurrou palavras de encorajamento e amor. Ele viu uma força em Lorena que nunca imaginara. A mulher delicada e doce que ele amava era também uma leoa, lutando com cada fibra de seu ser para trazer a filha deles ao mundo. A admiração que ele sentia por ela atingiu um nível quase sagrado. Toda a sua riqueza, todo o seu poder, pareciam insignificantes em comparação com a força primordial que ele testemunhava naquela sala de hospital. E então, após horas que pareceram uma eternidade, o momento chegou. Com um último esforço, um choro agudo e forte cortou o ar da sala. É uma menina, anunciou a médica sorrindo. Uma linda e saudável menina. O tempo parou. O som do choro de sua filha foi a melodia mais extraordinária que Arthur e Lorena já haviam ouvido. A enfermeira limpou a pequena Alice, envolveu-a em um cobertor macio e a colocou nos braços de Lorena. Lorena olhou para o pequeno rostinho enrugado, os olhinhos ainda fechados, a boca minúscula se movendo em busca de conforto. Um amor instantâneo, feroz e avassalador, a preencheu, curando todas as feridas remanescentes de seu passado. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha sua família. Arthur se aproximou, o coração batendo descontroladamente. Ele olhou para a filha, tão pequena, tão perfeita. Tinha um tufo de cabelos escuros como os de Lorena, e quando abriu os olhos por um instante, ele jurou ter visto um vislumbre do cinza dos seus. Ele estendeu um dedo e tocou a mãozinha dela. Os dedos minúsculos se fecharam instintivamente ao redor do seu. E naquele momento, o império de Arthur Valente encontrou sua verdadeira e única herdeira. As lágrimas que ele segurou por tanto tempo finalmente rolaram por seu rosto. Lágrimas de alívio, de gratidão, de um amor tão profundo que doía. Ele se inclinou e beijou Lorena. Um beijo salgado pelas lágrimas de ambos. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me dar isso. Por me dar tudo. Nos dias que se seguiram, o quarto do hospital se tornou o universo deles. O mundo exterior, com suas reuniões de negócios e manchetes de jornal, deixou de existir. O que importava era aprender a trocar uma fralda,
decifrar os diferentes tipos de choro e simplesmente observar a pequena Alice dormir. Arthur, o homem que mal parava em casa, agora se recusava a sair do hospital. Ele dormia na poltrona desconfortável ao lado da cama, acordando a cada resmungo da filha. Vê-lo segurando Alice com uma mistura de jeito e assombro, falando com ela em uma voz suave que Lorena nunca o ouvira usar, era a cena mais linda que ela já vira. O fruto de seu amor não havia apenas selado seu destino, havia lhes dado um novo propósito, uma nova identidade. Eles não eram mais apenas Arthur e Lorena, o casal improvável. Eram mamãe e papai. E a pequena Alice, dormindo tranquilamente em seus braços, era a prova viva de que as mais belas histórias de amor muitas vezes começam com um simples e inesperado gesto de bondade. 2 anos se passaram. 2 anos que voaram em um piscar de olhos, transformando a vida de Arthur e Lorena de maneiras que eles jamais poderiam ter previsto. O romance arrebatador, nascido de um segredo e solidificado por uma gravidez surpresa, havia amadurecido e se acomodado em uma rotina de felicidade doméstica, uma felicidade tão profunda e real que superava qualquer conto de fadas. A mansão Valente, antes um monumento à solidão de Arthur, era agora inequivocamente um lar. Os corredores de mármore, antes silenciosos, agora ecoavam com o som de pequenos pés correndo, pisadas agudas e o ocasional choro de uma frustração de 2 anos de idade. Havia brinquedos coloridos em cestos de vime na sala de estar, desenhos infantis afixados com ímãs na porta da geladeira de aço inoxidável e um pequeno balanço no jardim meticulosamente cuidado. A casa, assim como o coração de Arthur, havia sido completamente redecorada por Lorena e principalmente pela pequena e vibrante força da natureza que era a filha deles, Alice. Com seus cabelos escuros e sedosos como os da mãe e os olhos cinzentos e expressivos do pai, ela era a síntese perfeita do amor deles. Uma menina curiosa, alegre e cheia de uma energia contagiante que era o centro do universo de ambos. A cena, em uma tarde de sábado ensolarada, era de pura ternura doméstica. A cozinha que Lorena havia redesenhado para ser o coração da casa, ampla, cheia de luz e com uma grande ilha de madeira no centro, estava impregnada de um aroma familiar e reconfortante. Era o cheiro de canela, cominho e coentro, o cheiro de cordeiro cozinhando lentamente, o cheiro da história deles. Arthur, o homem que comandava salas de reuniões com uma autoridade de ferro, estava de pé junto à ilha, vestindo uma camisa casual que já ostentava uma pequena mancha de farinha. Em seus braços, ele segurava Alice, que com uma colher de pau em mãos, ajudava o pai a mexer um pote de temperos secos, mais espalhando do que misturando. Isso, meu amor, com cuidado, dizia Arthur com uma paciência infinita, o tom de voz grave e suave reservado apenas para ela. Vamos deixar o cordeiro bem gostoso para a mamãe. Alice balbuciava algo incompreensível em resposta, batendo a colher alegremente no balcão e rindo quando um pouco de tempero voava em seu próprio nariz, fazendo-a espirrar. Arthur ria junto, um som genuíno e descontraído que Lorena, alguns anos antes, nunca teria acreditado ser possível vindo dele. Ele limpou o nariz da filha com o polegar e beijou o topo de sua cabeça. Lorena observava a cena do outro lado da ilha, terminando de picar amêndoas torradas. Seu coração se encheu de um calor tão intenso que seus olhos marejaram de felicidade. Ela parou o que estava fazendo, apenas para absorver aquele momento. A luz do sol da tarde entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira e tempero que dançavam no ar, envolvendo seu marido e sua filha em um halo dourado. Era uma pintura, a pintura de sua vida. Sua mente viajou no tempo, de volta àquela primeira noite naquela mesma casa, embora parecesse um outro mundo. Ela se lembrou do choque, do tremor em suas mãos, da dor da perda tão crua que a visão daquele mesmo prato a fez quebrar. Lembrou-se de sua pergunta sussurrada. Como você sabia? Naquela época, o cordeiro marroquino era um símbolo de ausência. Representava a mão de sua mãe que ela nunca mais sentiria, o riso dela que ela nunca mais ouviria, um segredo que ela pensou ter morrido com Helena. Era um prato que representava o fim de sua antiga família. Agora, enquanto observava Arthur sussurrar no ouvido de Alice e a menina gargalhar em resposta,
Lorena compreendeu a verdadeira natureza daquele legado. O prato não era sobre o fim, era sobre a continuidade. O círculo havia se fechado de uma forma tão perfeita que desafiava a lógica e abraçava a magia. A bondade de uma mãe, Helena, expressa em um ato de generosidade para com um jovem estranho e desesperado, não se perdeu no tempo. Pelo contrário, floresceu. Aquela semente de compaixão foi honrada na gratidão de um homem, Arthur, que a cultivou por anos até poder devolvê-la. E ao devolver, ele não apenas fechou um ciclo de gratidão, mas abriu um novo ciclo de amor com a filha da mulher que o ajudara. Esse amor, por sua vez, deu o fruto mais precioso de todos, Alice. A menina que agora cozinhava com o pai, alheia à profunda cadeia de eventos que levaram à sua existência, era a herança viva. O amor de Helena, a gratidão de Arthur, a união de ambos, tudo vivia para sempre no sorriso dela. No que você está pensando? A voz de Arthur a trouxe de volta ao presente. Ele havia se aproximado, com Alice ainda em seu quadril. Lorena sorriu, enxugando uma lágrima teimosa que escapou. Estou pensando em como a vida é extraordinária. Ela estendeu a mão e acariciou o rosto de Alice, que imediatamente tentou agarrar seu dedo com a mãozinha pegajosa de temperos. Estou pensando na minha mãe. Arthur entendeu imediatamente. Seu olhar suavizou, e ele a envolveu com o braço livre, puxando-a para um abraço em grupo. Acho que ela aprovaria esta bagunça, disse ele, olhando para a farra de Alice. A aprovaria? Lorena riu. Ela estaria no meio, ensinando a ela a maneira certa de fazer bagunça. Eles ficaram ali por um momento, os três juntos, no calor da cozinha, com o cheiro do prato que os uniu, envolvendo-os como um abraço. O prato que um dia representou a dor da ausência e o início de um mistério, tornara-se o símbolo definitivo do pertencimento, do amor que encontraram e da família que construíram. Mais tarde, sentados à mesa de jantar, uma mesa de madeira rústica que Lorena escolhera, e não a formal mesa de vidro de antes, a cena era a personificação da felicidade. Alice, em sua cadeirinha alta, comia com entusiasmo pedacinhos de cordeiro macio, que seu pai desfiara para ela, o rostinho adoravelmente sujo de molho. Arthur olhou para Lorena por cima da cabeça da filha, o olhar carregado de um amor profundo e sereno. Não havia mais a necessidade de palavras grandiosas ou gestos dramáticos. O amor deles estava ali, na simplicidade daquela refeição compartilhada, no som da risada de sua filha, no conforto da presença um do outro. A recepcionista virgem que aceitara um jantar com seu chefe milionário havia encontrado muito mais do que um romance improvável. Ela encontrou as peças perdidas de sua história, a cura para a ferida de seu coração e um futuro que nunca ousara sonhar. E o chefe milionário e solitário encontrou muito mais do que uma forma de pagar uma dívida de gratidão. Ele encontrou um lar, uma razão e um amor tão verdadeiro que redefiniu o significado de riqueza. O círculo estava completo. E no centro dele, rindo com a boca cheia, estava Alice, a herança mais doce e preciosa de todas. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.